Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, segunda-feira de carnaval, e aqui estamos com o nosso Dois Toques para debater muito sobre mais um clássico Grenal que está chegando. O Grenal de volta na decisão do Campeonato Gaúcho. Muito bate-boca, muito mimimi, muita narrativa e a classificação polêmica do Grêmio em Caxias do Sul e a classificação tranquila do Internacional no Beira-Rio. Tudo isso será pauta aqui do nosso Dois Toques. Claro, também vamos falar aí do Torneio da Morte, né, que tem um novo líder, a dupla Brapel a perigo e o Ipiranga em boa vantagem na Taça Farroupilha. São alguns dos temas, dos assuntos de maior relevância aqui do nosso Dois Toques até às 9h30 da noite. E, claro, se nos acompanha pelo canal 20 da Masper TV, também no canal 520 da Claro Net para todo o Rio Grande do Sul, no canal 575 da Parabólica, além, é claro, das nossas redes sociais e das outras emissoras que retransmitem o programa pelo Rio Grande do Sul afora e também pelo Brasil e para o mundo. Compartilhe, quanto mais pessoas compartilharem, mais pessoas terão a oportunidade de acompanhar o programa. Compartilhe a nossa live, nosso Facebook, interaja conosco, mande seu comentário, que é muito importante para o programa Dois Toques, que tem a força de Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Também para a Masal, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Esta instituição genuinamente gaúcha que completa agora em 2025 112 anos de existência. E também o outro apoiador, Grupo Aspecir. O Grupo Aspecir, que é o patrocinador master do Esporte Clube São José, que atua no ramo de seguros, assistência financeira e previdência. São José que está aí na disputa do torneio do rebaixamento, né, o quadrangular do descenso. Perdeu ontem de virada para a Avenida em Santa Cruz do Sul, mas ainda assim está livre do rebaixamento, faltando ainda um turno inteiro para se jogar. Agora recebe o Avenida no Passo da Areia. O Avenida é o líder da competição, com 5 pontos. São José tem 4. O Brapel ontem, que terminou empatado em 0-0. O Pelotas tem 3 e o Brasil tem 2 pontos. Lembrando aí que os 2 últimos colocados serão rebaixados. São José, que paralelamente à disputa do torneio do rebaixamento, também aí está na próxima etapa da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Bragantino lá em Bragança Paulista. Dito isto, vamos falar com os nossos convidados aí, polêmicas de arbitragem, classificação da dupla Grenal para a decisão, Inter de volta à final, depois de 3 anos esperando para chegar para decidir, tentando roubar o octa do Grêmio, o Grêmio tentando chegar ao octa, muita coisa para a gente falar aqui com vocês. Começamos aqui com o Vinícius Leal para a sua primeira manifestação, boa noite, e mais um Grenal na vida de todos nós, com muito mimimi, bate-boca, discórdia daqui, de lá. E aí, o que podemos esperar dessa semana? Boa noite. Em meio ao carnaval, confete, serpentina, mas tem Grenal. Boa noite, Fiorim. Bonita camisa aí, mangueirense, né? Verde e rosa da Mangueira. Estamos aí no clima do Grenal. Estamos... E do carnaval também. Estamos diferente da nossa Porto Alegre aí, em ritmo de carnaval, mas trabalhando. Porto Alegre que não gosta de carnaval. E um sol para cada cabeça hoje também à tarde. E a Federação Gaúcha que não gosta de futebol, né? É polêmica atrás de polêmica, polêmicas vazias, narrativas vazias. Percebi uma forte vacina do lado vermelho, né? Já estão vacinados, porque já fazem 8 anos que é assim, né? Eles sempre favorito e nunca chegam. O Brasil finalmente ganhou um Oscar, ganhou o seu troféu. Faltou o Inter ser campeão de novo. E eles ainda não, né? Então, favorito de novo para... É favorito de novo, estão forçando a barra como sempre, estão apelando. É vergonhoso ver o representante máximo, né, o presidente do clube, que conta com o coach do Chilique, né? Ele tá indo bem nas aulas dele, tá dando os chiliques dele. Tem agora coach também. Do Chilique? Tem, contrataram um coach do Chilique, né, o campeão sul-americano do Chilique. E tá bem treinado o presidente, foi para os microfones dar o seu chilique e a sua vacina, mas essa aí não cola, né? E vão ter que
vão ter que assistir uma volta olímpica dentro de casa com o octacampeonato do Grêmio. Muito bem. Também conosco aqui não é chiliquento, não tem mimi. Com ele, Rafael Anelli. Tranquilo aí, Rafael? Boa noite, mais uma vez conosco aí. Sim. Também acha que o pessoal está muito chiliquento aí, chorando demais, a véspera de mais uma decisão aí? Sim, tranquilo. Chorinho, boa noite a todos. Realmente, esse ano no Gauchão aqui de 2025 foi muito barulhento, né, dos dois lados, não só da parte do Inter, mas também na parte do Grêmio, né? Então, muita reclamação das duas partes. Eu acho que esse ano o Gauchão foi muito barulhento, muito ruim de se acompanhar, porque é muita polêmica em cima de polêmica, né? Tanto que teve agora nas semifinais novamente. Então, eu acho que é um campeonato muito chiliquento, assim, muito ruim de se acompanhar, em vez de trabalhar mais as bolas mesmo, na questão do campo tático, campo técnico, né? Então, fugiu muito nessa questão do campo mesmo. Muito bem. Emerson Bailish, o Grêmio chegou à decisão graças a um erro de arbitragem, em sua opinião, e o Inter é o grande favorito para ser campeão, voltar a ser campeão e tirar o octa do Grêmio, senhor Emerson. Boa noite. Boa noite, Yuri. Boa noite, pessoal de casa. Rafael Anelli. Concorda aí com o seu meu querido amigo Vinícius Leal, ele sabe que mora do lado esquerdo do meu peito, mas eu discordo dele amigavelmente, como eu costumo falar, né? Eu não sei o que o Vinícius andou vendo aí nesse final de semana, mas certamente precisa dar uma olhada aí no oftalmo, aí, trocar os óculos, porque contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. O Grêmio, para passar para a final, precisou e muito da ajuda da arbitragem, né? E agora teremos Varnal na final. Essa é a maior preocupação do Inter, não é o Grêmio. A maior preocupação do Inter é a sua arbitragem. O que foi feito lá em Caxias do Sul contra o Juventude é um absurdo. Um absurdo. E eu volto a falar, como eu venho repetindo, inclusive nas minhas redes sociais. 2 erros não formam um acerto. Foi errado, foi um erro grotesco aquele pênalti em cima do Monsalvo na arena, que deveria ter sido marcado, né? E muitos colorados mais conscientes, né? Porque existem colorados conscientes e gremistas conscientes, e de outra forma também. E eu fui um que falei, cara, aquilo ali é um absurdo não terem marcado aquele pênalti. Como eu acho absurdo ter dado aquele gol, o Grêmio, o zagueiro do Grêmio botou em risco o seu colega de profissão com aquela bicicleta, deu uma canelada na bochecha dele, a bola entrou, todo mundo ficou de boca aberta esperando o juiz, até a torcida do Grêmio, até os jogadores do Grêmio olharam para a arbitragem para anular aquele gol. O que o Daronco fez? Relaxa, gremista, eu ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Em cima do que está dizendo, vamos acompanhar daqui a pouco os melhores momentos do jogo do Grêmio e também do jogo do Inter. A manifestação sobre este lance polêmico aí do ex-árbitro FIFA, apitou 3 Copas do Mundo, Carlos Eugênio Simon, a sua manifestação em sua rede social. Polêmicas nas semifinais do Gauchão. No gol do Grêmio foi irregular. O jogador vai dar uma bicicleta dentro da grande área e com a canela acerta o rosto do adversário. Jogo perigoso, tiro livre direto deveria ter sido marcado para a equipe do Juventude. No jogo do Internacional contra o Caxias, um contato de jogo dentro da grande área e Nervalência cai. O árbitro equivocadamente aponta para a marca da cal. O VAR interveio, ele analisa a imagem e confirma a penalidade máxima. Errou a arbitragem. O pênalti dado para o Caxias também não existiu. Um chute a queima-roupa pega no braço do jogador do Internacional dentro da grande área que está junto ao corpo. Se pegasse no outro que estava aberto, era pênalti. Mas no que pegou, não é pênalti. Errou a arbitragem, tem dúvida, chama o velho. Deu erro no Beira-Rio também, né, Vinícius? Pois então, né? Mas eu também quero concordar com o Emerson Bainisch, que o Gustavo Martins colocou muita gente em risco. Matou muito secador do coração. Isso não se faz. Né? Um gol nos acréscimos de bicicleta deixou muito secador aí empatado. Né? Um golaço. Mas brincadeiras à parte, nenhum analista de arbitragem ou ninguém da imprensa estava tão bem abalizado
para validar o gol ou não do que o árbitro da partida, o Daronco. Ele estava muito em cima do lance, né? Ele validou o gol, ele foi lá, viu no VAR, validou o gol, né? É um gol polêmico, né? Agora não tô falando sério, né? É um gol interpretativo. O árbitro interpretou como gol. E ele estava muito bem colocado. Diferente do pênalti no Monsalve, né? E a arbitragem que colocou o Juventude na disputa de pênaltis, porque se o Grêmio tivesse ganho a partida de 3-1, de 4-1, seria muito mais tranquilo do que a partida de sábado, né? Mas está lá, bola na rede, um golaço de bicicleta, tomara que venham outros com a mesma plasticidade, né? Que é isso aí que vai ficar no final espero, né, que seja isso que fique no final das contas. Também nosso ex-representante gaúcho no quadro de arbitragem, Leonardo Gaciba, comentarista da ESPN, também destaca aí o lance polêmico do Gustavo Martins em Caxias do Sul. Gaúcho, último lance na partida entre Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi, o gol do Grêmio, que acabou levando a decisão para disputa de penalidades. Para mim, o gol do Grêmio foi irregular. Por quê? No momento que faz a bicicleta, o jogador do Grêmio, na minha opinião, comete jogo perigoso. A partir do momento que faz essa bicicleta e até mesmo antes de tocar a bola, tem um raspão, ele chega a ter contato físico com o rosto do defensor do Juventude, para mim se caracteriza tiro livre direto, ou seja, jogada perigosa com contato físico. Então, na minha interpretação, um gol irregular. E Rafael Nelly, concorda com eles? Sim, foi um baita golaço, né? Fez uma boa gesticulação ali, mas... Um recurso que ninguém esperava, o Gustavo fez ali, né? Exatamente, mas infelizmente tem um pé alto, tem o adversário do lado, né? Então considera-se como pé alto, então não tem como não marcar, cara. Então teria que ser realmente anulado. Eu acho que raspou bem, até eu cheguei a ver uma imagem do jogador ali nas redes sociais que chegou a pegar, machucou um pouquinho mesmo o rosto do jogador. Então eu acho que deveria ter sido anulado o gol do Grêmio. E aí, Emerson? Olha, a imagem fala por si, tá? Quando tu tem a imagem falando e claramente mostrando, quando tu tem os especialistas de arbitragem, uma coisa é tu escutar alguns especialistas de arbitragem pelo Brasil e alguns acharem que foi de um jeito, outros acharem de outro jeito, aí tu lava as tuas mãos, mas aqui está unânime. Eu não posso brigar com quem entende de arbitragem. Eu já me rendi muito a isso porque pensava que determinados lances, como agora o Simon analisou o lance do Beira-Rio, para mim achei pênalti aquele lance do chute de bola na mão do jogador do Inter. Para mim está correto o pênalti marcado. Ele está me dizendo que não. Eu vou respeitar a análise dele. Mas todos os profissionais da arbitragem estão dizendo que não foi pênalti e estão falando da regra do futebol. A regra do futebol. O jogador do Juventude pulou para cabecear a bola e o jogador do Grêmio pulou para dar uma bicicleta, ação temerária, colocando em risco o seu companheiro de profissão. E agrava mais quando o Vinícius traz essa informação de que o Daronco realmente, de fato, estava na frente do lance. Isso só corrobora e chancela para que o Daronco tome alguma medida, algum tipo de punição lá pela Federação Gaúcha de Futebol, porque é impossível que a Federação Gaúcha de Futebol não vá chamar e dizer: Daronco, pelo amor de Deus, tu estava a 2 metros do lance, tu não viu isso? Está todo mundo falando e vendo. E tu não pode interpretar uma coisa que está na regra. Não existe isso. O cara fez uma falta, se não tivesse o jogador do Juventude pulado junto e a bicicleta fosse dado somente pelo jogador do Grêmio, teria sido um belíssimo gol. Como de fato foi. Só que teve falta junto no lance. E falta que só foi marcada porque nós temos essas semanas, e aí eu vou falar dos dois lados, tá? Para não ficar um negócio chato assim, é só tu que grita. Não, a dupla Grenal gritando os dois. Como é que isso trabalha na cabeça do árbitro que está lá dentro do campo na hora de decidir e do VAR que tá lá em cima? Meu Deus, se eu anulo esse gol aí, porque uma hora é o Inter falando, outra hora é o Grêmio falando. Eles vão mudando, outra hora é o Inter falando, outra hora é o Grêmio falando. Então nessa começou semana... desde juízo. Então assim, nessa semana desse lance aí, quem estava em maior evidência reclamando era o Grêmio, como na semana anterior foi o Inter, e eles vão mudando de reclamação, tá?
Não tem santo nisso aí. Então, nessa semana em que era o Grêmio em evidência, olha, se os caras, acho que passou um filme na cabeça deles ali, se eu anulo esse gol aqui, o que vai acontecer comigo? Vão me fritar aqui. Agora, para fechar as manifestações, as opiniões sobre esse lance controverso lá de Caxias do Sul, gentilmente está de férias e mandou a sua manifestação para nós aqui, especialmente por Dois Toques, o comentarista de arbitragem da Rádio Grenal, Gesiel Elias. Fala, Gesiel. Fala, meu amigo Flávio Fiorin, pessoal do Dois Toques, de Porto Alegre e todo o Brasil que acompanha o programa. Gesiel Elias, de férias, obviamente, falando daquele jogo que ainda não terminou. Grêmio e Juventude e Grêmio. Vamos deixar bem claro que no primeiro jogo tivemos um erro grave de arbitragem que poderia já ter definido o confronto. Pênalti não marcado em cima do Monsalve, lá na arena do Grêmio, e o árbitro Jonathan Pinheiro literalmente se acadelou de marcar o lance e o VAR também não chamou para rever a marcação, ou melhor, a não marcação do pênalti. Poderia ter definido o confronto lá no primeiro jogo. Esqueçamos o primeiro confronto, que também teve um gol anulado do Grêmio, um lance bem parecido, mas aí o VAR interveio. A arbitragem totalmente perdida. Já no segundo jogo, o Anderson Daronco estava levando o jogo de maneira tranquila, mesmo tendo errado no segundo cartão amarelo do Gemerson, que sofre uma carga e não merecia ter sido expulso. O lance havia passado de maneira imperceptível pelos jogadores do Grêmio. Mas o último lance da partida, o Daronco brincou. Como diz na linguagem de arbitragem, ele brincou. Um jogo perigoso, conforme está descrito na regra 12, deveria ter sido marcado, onde o jogador do Grêmio dá uma bicicleta e atinge o rosto do adversário dentro da área. Falta deveria ter sido marcada para o Juventude e o Grêmio não merecia ter feito o seu gol. Tô com vocês, no que precisar, me chama. Tamo junto. Valeu, Josiel. Muito obrigado. Boas férias. E aí, Vinícius? Pô, tu tá de brincadeira, né, Fiorim? Todos os profissionais de arbitragem foram unânimes. Não, o meu querido Gesiel, de férias, carnaval, deve ter tomado um Danone, uma regata da camisa 12, vem querer falar sobre o gol do Grêmio contra o Juventude. Aí não dá, né? Mas é isso, né? O modus operandi. O Internacional teve 6 pênaltis durante o Campeonato Gaúcho, 5 deles chamados pelo VAR, alguns deles extremamente escandalosos, e passa batido, né? Aí, não, o árbitro errou, enfim, né? E aí vai o presidente do clube se vacinar, falar que o campeonato está em suspeição. Não, tá, querem me enlouquecer, né? Essa do Gesiel com a regatinha da camisa 12 ali palpitando em cima do lance do Grêmio, eu vou te dizer, né? Polêmicas à parte de arbitragem, vamos conferir o que de melhor aconteceu. Tem até a briga, que não pode dizer que é melhores momentos, mas também houve briga, expulsão do Quinteiros, enfim, expulsão do Gemerson, expulsão do jogador de Juventude. Melhores momentos lá de Juventude 2, Grêmio 1 em Caxias do Sul. Mas te preocupou essa atuação do Grêmio, hein? Ficou muito a desejar, né? Muito, mas assim como o Volpi assumiu a titularidade ao se consagrar, defendendo o pênalti, fazendo gol de pênalti na classificação da Copa do Brasil, eu acredito que o Gustavo Martins está assumindo a titularidade em função da besteira que o Gemerson fez. O Gemerson foi mirim, né? Já tinha cartão amarelo e ao invés de zagueirar, foi querer sair, girar em cima do adversário. E com esse gol do Gustavo Martins, aí, ele acaba, ao meu ver, assumindo a titularidade da zaga junto com Wagner Leonardo. Estamos vendo a confusão aí, a briga toda depois, né? Expulsão do Quinteiro. E deixando claro que o Grêmio fazia uma partida sob controle e o Gemerson deu vida para o Juventude com uma atitude mirim, né? Como ele já vinha fazendo. Eu almoçando com a minha mãe, com a Roseli Leal, que sabe muito de futebol, é quem mais entende de futebol na família. E no almoço de sábado ela já dizia, eu estou preocupada com o Gemerson, ele é atabalhoado, ele é expulso, ele toma cartão, a arbitragem está errando contra o Grêmio. E ela já estava prevendo aí o que aconteceu, né? Uma atuação desastrosa do Gemerson, que quase coloca a classificação em risco. E como é bom ter um goleiro pegador de pênalti como o Volpi. Não só pegador de pênalti, como batedor de pênalti.
talvez faça a diferença nessas finais, que agora, falando sério, também é uma final muito equilibrada que a gente vai ter. Ainda mais com essa saída aí do Alampa, melhor 10 do Brasil, e do Wesley. Né? Não sei se irão jogar as finais. O Emerson e o Anelli devem estar melhor informados aí para saber se eles jogam as finais ou não. E daí, Anelli, esse jogo de Caxias aí, o que te pareceu? Sim, eu tinha uma certa desconfiança com o Thiago Volpi no gol. Quando o Grêmio anunciou o Volpi aí para ser goleiro, eu tinha uma certa desconfiança, pensava que não ia dar muito certo, que ia ter problemas ainda defensivos, mas o Volpi está mostrando que está defendendo bem os pênaltis, está defendendo bem aí o time, né? E na zaga aí o Gemerson está falhando bastante, então acho que boa parte dos gols ali que o Grêmio tomou foi por causa dele, e nesse jogo de sábado foi infantil, não deveria ter faltado aqui alguns lances, né? Então com esse vermelho então piorou. O Vila Sante, depois que recebeu proposta lá do time paulista, do Palmeiras, me parece que não está com cabeça aqui, então mais um jogo que o Vila Sante jogou mal, e no geral o Grêmio nesse jogo foi abaixo da expectativa. Acho que poderia ter jogado mais, poderia ter atacado mais o Juventude, mas a Juventude está de parabéns, conseguiu uma boa vitória, né? Conseguiu atacar mais que o Grêmio, então eu acho que é mais ou menos por esse lado. Daí, Emerson, tá tranquilo que o Gemerson tá fora ou era um reforço a mais para o Internacional explorar no Clássico? Na verdade, eu não entendia como ele estava dentro, né? Era o pior zagueiro. O Grêmio estava com a menos. O Grêmio estava com a menos. É que essa é uma coisa do futebol, né? Às vezes o campo precisa mostrar 1, 2, 3 vezes para o treinador, ou uma expulsão, como foi o caso aqui, se convencer que realmente agora eu preciso trocar. E de fato, o Grêmio vinha sofrendo muito com o Gemerson, vinha falhando muito, né? Até pela forma como o Grêmio está aproximando também. O Grêmio está jogando uma linha de impedimento, aproximou aquela linha defensiva para tapar aquele buraco que tinha no ano passado no meio de campo, né? E ali tu não pode falhar, porque se tu falhou, o atacante adversário já está na cara do gol, né? Mas esse confronto agora, Grenal, agora é respirar Grenal, pensar só no Grenal, um jogo dificílimo, né? Não que contra o Juventude não seria, mas Grenal não tem esse negócio, né? O time pode estar mais favorito possível, como é o caso do Internacional, em pontos da tabela, está invicto no Campeonato Gaúcho, disparado o melhor time da competição, né? Já jogou com o Grêmio dentro da arena, né? O Grêmio empatou, teve um pênalti também, isso o Vinícius não fala, dos pênaltis que ele recebe, ele não fala, só os dos que o Inter recebe, mas tudo certo, é assim mesmo. A aldeia é essa aqui mesmo, que a gente convive, está acostumado. Mas agora contra o Grêmio, eu tenho a convicção de que o Campeonato Gaúcho ele se decide no primeiro Grenal. Se o Grêmio vier vivo para o Beira-Rio, tem total condições de levantar a taça dentro do Beira-Rio. Agora, dependendo, se o Internacional fizer um bom resultado, mais ou menos parecido como foi o Caxias, né? Vier com 2 gols de diferença, acho muito difícil, mas se isso acontecer, já se decide o Campeonato Gaúcho no primeiro Grenal. Uma polêmica também, outra, né? Mais um mimimi. Quando nos dirigimos aqui para o estúdio do Pô Streaming no Shopping Total, estávamos acompanhando o debate da Rádio Grenal. Abraço ao pessoal da Rádio Grenal que nos escuta, nos assiste aqui também. Estavam analisando a seguinte questão. O delegado da partida ontem, o seu Marquinhos, teria autorizado o Quinteiros a participar da entrevista coletiva. O Quinteiros foi expulso, não poderia estar ali. Não poderia ter. Né? Então, é mais uma questão que vai ter que ser esclarecida, porque pode parar no tribunal. Mas já rasgaram esse regulamento há muito tempo. Coitado, já nem vale mais. O fato de ter o VAR de fora pedido pelo presidente Alberto Guerra, que inclusive se manifestou dizendo, eu vou no CPF das pessoas. Pelo amor de Deus, uma coisa é tu fazer fazer uma reclamação dentro do teu entendimento do que está sendo lesado, assim como o presidente internacional faz. Mas ameaçar que vai em CPF, essas coisas todas, conseguiu, rasgaram o regulamento, trouxeram o VAR de fora. Agora o Quinteiros dando... Olha, para mim não me surpreende nada se no primeiro Grenal na Arena não tiver o Quinteiros no branco, o Gemerson na zaga, o Daronco dentro de campo pitando e o Bins como VAR. Para mim não me surpreende nada se isso não acontecer. O Quinteiros pode estar presente com efeito suspensivo, de repente. O Gemerson vai a julgamento. Eu só acrescento essa questão do Gemerson, é importante demarcar, Fiorim, porque já faz tempo que eu falo que o Cuejar é uma calamidade. O Cuejar compromete nesse time do Grêmio.
Cuéllar parece um veterano jogando, uma rotação a menos, com delay, e ele está entregando a paçoca no meio campo, e por detalhe o Grêmio não tomou nenhum gol em bobagem do Cuéllar. Então, assim como o Gemerson se desescalou, o Cuéllar também já se desescalou faz tempo, e o Quinteiros tem que ficar atento a isso. O Cuéllar não pode começar jogando, e o Camilo está entrando muito bem, está pedindo passagem. Gustavo Martins é a realidade do Grêmio a partir do último sábado, Anel? Sim, me parece que agora sim... E o Gemerson definitivamente queimou o filme dele. Sim, o Gustavo Martins, desde que eu tenho acompanhado ele mais de perto, eu sempre achei um bom jogador. E agora com o Wagner Leonardo, que chegou nesse ano de 2025, eu acho que vão fazer uma boa dupla. Né? O Kahneman ainda está machucado, então acho que vai demorar bastante aí para chegar, para ser titular, então nem se fala. Então eu acho que Wagner Leonardo e o Gustavo Martins vão conseguir chegar a ser uma boa dupla. Em questão ali das punições, né, que estava falando, até agora o TJ, por exemplo, não se manifestou sobre o D'Alessandro, lá em Juí. Na súmula publicada hoje, diz que o Quinteiro acertou um soco no Exatamente. N. Então eu acho que em questão de denúncias, por exemplo, o TJ está demorando um pouquinho mais nessa questão de denunciar, de fazer o processo mesmo. Então a situação é bem complicada. Então, não vamos estranhar se na final vai ter alguma coisa, algum problema, né? É verdade. Vamos acompanhar a manifestação do Quinteiros, né, que foi expulso lá em Caxias do Sul, analisando que foi a partida em que o Grêmio se classificou nas penalidades contra o Juventude. De sufrimiento. Sí, la diferencia en el juego en nuestro estadio, el primer semifinal y ahora fue negativa. Hoy creo que no jugamos bien, dejamos jugar al rival, no presionamos, no fuimos un equipo agresivo, no fuimos un team agresivo. Eso nos faltó, dejamos jugar con mucha libertad. El rival por momentos jugó bien porque lo dejamos, pero en los minutos finales, yo creo que Gremio del primer tiempo, Gremio estaba bien cuando viene la expulsión de Gemerson. Entonces ahí sí, es como que anímicamente nos caímos un poco, retrocedimos en el campo y es difícil superar en el juego a un rival con un jugador menos, es muy difícil, no es tan fácil, ¿no? Yo creo que, y lo felicité a todos los jugadores que tuvieron la valentía en un momento difícil de empatar un juego al final con esfuerzo, con juego directo, con bola parada. La verdad que lo felicité y me parece que merecieron por lo que habíamos hecho en el primer juego, ¿no? Merecieron pasar de fase por lo que hizo Gremio en el primer juego. Está aí o Quinteiros analisando friamente e com toda a razão que o Grêmio não jogou absolutamente nada, né? E ainda lamentou profundamente aí que o Gemerson acabou sendo expulso. Né? O Quinteiros foi correto na análise dele, mas jogar com um jogador a menos contra o Juventude, que é uma equipe qualificada, tem bons jogadores, não é fácil, né? Não é mole. Foi um bom teste para o Grêmio chegar com confiança para as finais do Campeonato Gaúcho. E o Grêmio que fica esperto também na Copa do Brasil, porque o Atlético também vai ser um adversário que vai impor dificuldades. Pode ter a estreia de Rodrigo Caio. E aí, lei do ex, aí o Rodrigo Caio vai jogar tudo que não jogou a vida toda dele. Agora a questão é saber se um ou com dois joelhos. Né? Não, mas aí vai estar bom. Aí vai estar bom o joelhinho dele. Dos jogos principais ali que o Grêmio teve nesse ano, né? O único jogo que o Grêmio jogou bem mesmo foi o primeiro jogo da semifinal contra o Juventude. Porque os outros, infelizmente, o Grêmio foi bem abaixo. Esse segundo sábado foi abaixo. Contra o São Raimundo foi horrível. O Grenal também muito ruim. E lá, o primeiro jogo contra o Juventude, lá em Caxias, no 2-0, também o Grêmio foi muito abaixo. Então, os principais jogos ali, o Grêmio foi muito abaixo, não conseguiu jogar. O Quinteiros precisa saber jogar, precisa ter alguma tática ali para conseguir, quem sabe, jogar brasileiro, que vai começar agora no final do mês. A experiência do Roger em clássicos como jogador
E como já teve como treinador contra o Grêmio, leva vantagem nessa hora contra o argentino, o boliviano, hein? Eu acho que sim, mas acho que a vantagem do Inter, vamos falar se ela existe, né, é pelo fato do segundo jogo ser no Beira-Rio, mas pelo time do Internacional estar mais montado e mais encaixado, tá? Tu vê um trabalho já pronto do Roger, que vem do ano passado, né? E com relação ao trabalho do Quinteiros, que não é mau treinador, não. Eu até gosto do Quinteiros, só que é um tipo de treinador que ainda vai demorar um pouquinho para o trabalho dele aparecer aí no Grêmio. Exatamente. Né? E o primeiro Grenal foi mais ou menos a amostra disso aí. O Internacional só não saiu de lá com uma goleada porque as nossas pontarias lá não estavam descalibradas, né? Porque o Inter construiu para sair de lá com 3-1, no mínimo, vamos deixar por baixo. E essa é a vantagem que o Internacional tem com relação ao Grêmio nesse sentido. Para mim, vejo a mecânica do Internacional, o time, os 11 em campo, melhor formatado e melhor ajustado. É um time que já está há mais tempo jogando, né? Do que o Grêmio. É a única vantagem que tem. Agora, a Grenal é aquilo que a gente conhece, né? Superação, os caras vão dar carrinho, daqui a pouco acha uma bola, não sei, a vontade acaba equilibrando as coisas. Muito bem. Já temos aí no ponto a manifestação do Quinteiros, né, antes de irmos para o intervalo. Na volta do intervalo, vamos falar tudo de Inter e Caxias e mais polêmica também. O presidente Alessandro Barcelos se manifestando. Mas vamos acompanhar o que falou o técnico Quinteiros sobre a sua expulsão. La expulsión de Jemerson nos perjudicó mucho porque en ese momento el juego estaba controlado, no teníamos situaciones en contra, el equipo estaba ordenado. Algunos pasajes del primer tiempo Juventud jugó bien, nosotros no tuvimos bien, pero en ese momento estábamos mejor en el juego. Pero bueno, nos quedamos con un jugador menos, con 2 faltas consecutivas, lamentablemente. Pero bueno, son cosas que suceden en el fútbol. Estoy seguro que Jemerson está arrepentido de esa jugada que no quiso perjudicar al equipo. Y después lo mismo, o sea, yo entro al campo de juego para hablar con el árbitro, voy directo a hablar con el árbitro. Entonces viene un jugador rival, me agarra de los brazos, yo trato de sacarlo con más fuerza y se golpea, pero nunca tuve intención de agredir a nadie, eso lo hablé con el jugador, le expliqué más de una vez y él me entendió porque fue así. Pero bueno, son cosas que suceden en el fútbol. Quise entrar a hablar con el árbitro, porque el árbitro dio gol y después fue a ver el VAR. Entonces, si una vez que da gol, después va a ver el VAR. Entonces, entro para hablar con el árbitro. ¿Por qué hace eso, no? Eso fue la situación. Nosotros tenemos mucha confianza en Carioca, en Gustavo. Es un buen jugador, él debe agregarle a su juego algunos movimientos defensivos que ya estamos trabajando con él, coberturas en profundidad, respaldo al lateral del lugar o al al zaguero del lado, los respaldos, las coberturas, eso lo tenemos que seguir trabajando con él. Es un buen jugador que tiene para mí mucho futuro, pero hoy tenemos muchos partidos definitorios que también necesitamos incorporar, que son chicos del club que para mí tienen un futuro muy bueno para la institución y para ellos, ¿no? Así que... Daí o Gustavo Quinteiros falou da expulsão do Jemerson, que deve ter se arrependido pelo que ele disse. Falou analisando a sua própria expulsão, mas pelo que diz a súmula teve soco e tudo mais. Agora o Grêmio vai tentar desqualificar o que foi dito na súmula ali. E, pelo que ele disse também, Gustavo Martins é o novo titular. Eu queria fazer uma pergunta para o meu amigo Vinícius Leal, Faça. se me permite. Eu queria saber a análise dele, assim como ele analisou que aquela canelada no rosto do jogador do Juventude na bicicleta do zagueiro não foi falta. Eu quero saber se esse soco do treinador dele no rosto do jogador do Juventude também não foi soco. Que não deve ter acontecido nada lá em Alfredo Jaconi. Pode responder depois do intervalo? Pode, deve. Muito bem. Vamos para o intervalo. Antes, as nossas mensagens. Central de Imóveis, venda, locação de condomínios, a administração lá na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385.
Aí estão os telefones de contato, agende e fale com a turma do Domênico. Recado da SOS Telhados, as intempéries, o mau tempo, né? Não tem dia, não tem hora para acontecer. E aí o serviço que é disponibilizado 24 horas para você, 999-626227. Além também de lavagem e impermeabilização de lojas e lajotas e pisos para o seu condomínio, sua casa da praia, enfim. Aí está o serviço da SOS Telhados. E também Casa dos Pneus, lá na Avenida Ceará 1055, prorrogada aí a promoção, né? Você está na sua tela aí, montagem, balanceamento, geometria. Você não teve tempo de passar na Casa dos Pneus, está curtindo o carnaval no litoral, na serra, enfim, não está na capital. Na volta você passa lá e deixa o seu carro tranquilo, nessa promoção imperdível lá na Avenida Ceará 1055, Casa dos Pneus. Intervalo, já voltamos com a resposta do Vinícius para o Emerson e tudo sobre Inter e Caxias e o desabafo do presidente Alessandro Barcelos. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Muito bem, estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira de carnaval. Um abraço ao Cadu, que está
merecidamente descansando lá em Atlântida, né, com seu futebol, sua roda de amigos lá. Estará de volta em breve aqui no comando do nosso Dois Toques. E também já a resposta direta, objetiva e olho a olho do nosso Vinícius Leal para o Emerson Bailish. Recado da Unimed para você aqui no Estoques é a seguinte, e esta é para comemorar com um sorriso de criança. A Unimed Porto Alegre acaba de ganhar um reconhecimento especial para o seu atendimento pediátrico. É a acreditação máxima, nível 3, pela Organização Nacional de Acreditação, a ONA. Uma conquista que atesta padrões de qualidade e segurança, além da busca pela melhoria contínua dos seus processos. Existe cuidado, existe Unimed Porto Alegre. Está dado o recado da Unimed. Também para você, recado do Senai, aqui no Dois Toques. Senai que tem a seguinte mensagem: ganhe mais produtividade e reduza o consumo de energia da sua empresa. Participe do programa Brasil Mais Produtivo e receba consultorias do Senai em manufatura enxuta e eficiência energética. E já estamos em março, né? E abril, o grande evento lá no Jockey Clube do Rio Grande do Sul está chegando. Estamos na contagem regressiva para mais uma Expo Churrasco. Confira o VT. Tá aí, Expo Churrasco. Você viu ali o QR Code, você pode garantir já também o seu ingresso. Responda objetivamente olhando para o Emerson, senhor Vinícius Leal. Bom, antes de responder o Emerson, que já está ancorando aqui o Dois Toques, eu quero mandar um abraço para o Cadu também. Ô Cadu, já que tu não me convida lá pro futebolzinho em Atlântida, me consegue um convite aí para Expo Churrasco, tá? Valeu. Mas Emerson, em primeiro lugar, como é bom ter um técnico sanguíneo na beira do campo, que compra a bronca, que se impõe quando tem que se impor, né? Foi aquele bolinho ali do Juventude, dirigente do Juventude, segurança do Juventude, torcida do Juventude, e o Quinteiros não deitou, ele não aceitou, né? E a questão de se foi soco, se não foi, cara, é uma fumaceira, é um arranca-rabo. O jogador de Juventude com a mão quase no pescoço do Quinteiros, ele foi se desvencilhar do agarramento ali do jogador do Juventude, né? E eu não prego aqui, eu não gosto de violência. Eu achei legal a atitude do Quinteiros, que prontamente se desculpou com o atleta, que aceitou a desculpa dele. Tá tudo resolvido, tá tudo certo, e vamos agora para as finais e pregar um Grenal sem violência, porque os ânimos já estão inflamados o suficiente. Muito bem. Esta a resposta do Vinícius Leal. Já estamos colocando já para todos possam acompanhar os melhores momentos de Internacional e Caxias. Emerson, você que esteve lá, transmitindo a partida, e aí, resultado merecido. Segundo os nossos analistas de arbitragem, o Simon ali teve os 2 pênaltis não foram, mas o Inter com tranquilidade passou pelo Caxias. Primeiro tempo... Levou um susto, é bem verdade, mas depois garantiu o resultado. Primeiro, nós estivemos lá, logicamente, né, transmitindo pela Rádio Inter de todos, meu amigo Dagoberto Machado, a Bruna Marçal, o Marcelo e o grande Marcão lá, o Vinícius. O primeiro tempo irreconhecível do Internacional. O Internacional jogou achando com o regulamento embaixo do braço, com os 2-0 que já vinha de Caxias. Eu dizia que o Internacional estava uma água morna lá no primeiro tempo, tá? E, inclusive, falei que se tivesse um time, só tinha um time nesses 45 primeiros minutos que estava com vontade de passar a final, e não era o Internacional.
O único time que estava com vontade de passar a final era o Caxias. Jogou para isso, aliás, o Antony fez um defesaço nessa bola que teve ali, que passou o replay, porque senão teria sido gol já e agora com o pênalti estaria 2-0 para o Caxias. Eu não sei, com 2-0 vindo do intervalo, como é que ia ser, né, o futebol, né, o Caxias ia se postar todo atrás. Eu achei pênalti esse aí, e tanto esse quanto do Ener Valencia, né, mas é aquele negócio, eu tenho a minha opinião, mas não sou especialista. Procuro escutar os especialistas. Achei que o Ener Valencia sofreu uma carga por trás, né, e sofrendo carga por trás foi pênalti. E o primeiro pênalti também achei. O cara chutou a bola ia em direção ao gol, a mão estava com o braço aberto, e é padrão pênalti, né? O que me achei interessante foi a análise do juiz, do Roger Goulart, que isso é uma característica importante, tá, para a arbitragem. Ele analisou os lances, ele decidiu dentro de campo, ele olhou o VAR e manteve a posição dele dentro de campo. É isso aí. Perfeito, perfeito. Para mim ele foi perfeito na forma como ele conduziu a análise do jogo. Depois do segundo tempo, lógico, acho que a gente comentou lá, acho que o Roger deve ter dado um belo de um xixi, né, com perdão da expressão, uma mijada no jogador. Olha, não tem nada resolvido não, vamos para o segundo tempo e vamos mostrar. Animicamente o Internacional estava depressivo no primeiro tempo. Aí no segundo tempo voltou o Internacional que a gente conhece, né? Voltou o Internacional que a gente conhece. Ligado também, né? A gente tem que fazer uma menção para a parte física. O Internacional vem uma semana toda descansando e o Caxias tinha enfrentado um adversário na Copa do Brasil meio de semana. Isso pesou também, né? No segundo tempo, o Internacional teve mais perna que o Caxias. E veio os gols ao natural, porque a obviedade, né? Às vezes a gente fala umas obviedades e elas precisam ser ditas. O Internacional, dentro das leis normais do futebol, é infinitamente superior ao Caxias, com todo o respeito que o nosso querido Caxias merece e tem, e é o nosso carinho, o pessoal da Serra, né? Mas o confronto mais fácil para a dupla Grenal aqui estava exatamente nesse com o Internacional. O do Juventude se mostrou que, até pelas séries, né? Juventude, Grêmio e Inter estão na Série A. Né? Antes de ouvirmos o Anélia e o Vinícius sobre esse jogo do Internacional, vamos acompanhar o que o Roger falou analisando esse jogo e a classificação. 3 anos que o clube não disputava a final. Nesse momento em que a gente busca reconquistar o cenário regional, a gente acaba um jogo depois de uma disputa de 2 tempos, né, no primeiro jogo com 8 jogadores formados na base. Desse jogo eu tinha 9 relacionados, muitas ausências, né, que esse tempo, essa semana, vai nos dar a condição de recuperar alguns. Penso que a gente vai ter alguns retornos importantes, né, para encorpar mais o grupo. Né. Hoje eu tive que, na retirada do Fernando ali, colocar o Ramon improvisado, né, como um segundo homem de meio, né, em função desses desfalques, mas que prova a força do grupo, a força da base do clube, né, e a coragem do clube em fortalecer o treinador para que eu pudesse ter a condição de utilizar esses meninos todos. Isso é muito importante. Eu acho que isso aí sedimenta e pavimenta, né, uma ideia de que o clube precisa, né, de revelar esses jogadores e com a atmosfera da casa disputando essa decisão. Queria que tu falasse sobre Valência. Porque se a gente pegar hoje... A sensibilidade do local, né, a recuperação plena do ligamento, né, já está trabalhando também bem. Tá aí o Roger falando aí sobre a vitória e, consequentemente, Inter de volta à final. Recados importantes antes do nosso intervalo, depois a análise aí do que falta ainda a respeito desse jogo. Ferragem Lampião, não ande em vão pela cidade. Ferragem verdadeiramente profissional é na Ferragem Lampião, lá na rua Alberto Silva, 85, junto à Assis Brasil. Recado do nosso banco, Banco Banrisul, que tem o seguinte recado para você. Abre tua conta digital no Banrisul pelo app. Não precisa comprovante, não tem mensalidade. E tu ainda leva um cartão de crédito do Banrisul. Gráfica Clique Impresso, inclusive tem aqui no Shopping Total. Gráfica Clique Impresso, quadros personalizados, serviços e produtos em diversas filiais espalhados pela cidade. Entre em contato e
receba em casa a sua encomenda. Intervalo, já voltamos para a parte final do Dois Toques aqui na Masper TV e também em todas as operadoras que retransmitem o nosso Dois Toques. Não dá pra agradar todo mundo, né? Tem gente que me acha muito ousada, intensa. Pode ser. Mas também pode ser que eles não gostem do que é novo, diferente. A verdade é que eu não fico mais me explicando. Eu não tenho tempo a perder. E se tu também não gosta de perder tempo, abre tua conta no Banri pelo app. É rapidinho. E tu ainda leva um cartão de crédito. Vem pro Banrisul. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. De volta para a parte final do nosso Dois Toques desta segunda-feira de carnaval, destacando aqui a lavagem 5 estrelas, né? Avenida Nilópolis, 199, no bairro Bela Vista. De segunda a domingo, abre também aos feriados. Se não teve tempo de levar o seu carro, volte agora do feriadão do carnaval, lá na lavagem 5 estrelas. Aquela batida chata no paralama, no para-choque, no para-brisa que está trincado, enfim, leva lá no martelinho de ouro que o pessoal resolve na boa, lá na rua Euclides da Cunha 309, no bairro Partenon. E o que ficou do jogo do Inter? Concordou com o Roger ali, aproveitamento dos jovens, enfim, o Inter de volta depois de 3 anos na fila, podendo tirar o octa do Grêmio agora, Anélio? Sim, eu concordo também com o Roger e principalmente com o Emerson, que no primeiro tempo foi um tempo irreconhecível do Inter, foi muito abaixo do que nós vimos do Inter já desde o ano passado. O Roger, no segundo tempo, conseguiu melhorar o time, deu aquele ânimo ali no segundo tempo, conseguiu dar mais uma velocidade que precisava ali pro time do Inter. Valência fez os gols principais ali, o Vitinho também sempre bem movimentado. Infelizmente o Thiago Maia saiu ali um pouco antes do intervalo, que eu acho que também
não estava dando liga, né? O Thiago Maia não, o Bruno Henrique, exatamente. É tanta lesão que às vezes também e o Thiago Maia indo pro Santos, né? Então se confunde, né? Mas o Bruno Henrique também ali saiu, estava meio mal também no primeiro tempo, então conseguiu ali então o Roger no segundo tempo melhorar o time e o Caxias, infelizmente, não teve perna para acompanhar. Colabora com essa ideia aí também, Vinícius? Primeiro eu quero falar que foi muito boa a análise do Emerson Baines, mas que ele não é o cara que mais entende de futebol na família. Que é, na verdade, o Anderson Baines, nosso ouvinte na RD Tricolor no YouTube. Perfeito. Mas a análise do Emerson foi muito boa e foi um resumo do que foi o Internacional até aqui durante o campeonato. Um time pragmático, que fez o resultado, sem dar show, né, nada demais, e com aquela ajudinha da arbitragem, né? Então, achei interessante também que o Roger já está se vacinando, diferente do presidente, que já está culpando a arbitragem. O Roger já está enaltecendo que chegou na terceira, depois de 3 anos, chegou numa final. Isso demonstra que o Internacional deu no teto. Parabéns para o Roger pelo trabalho e pela conquista do vice-campeonato, aí, que há 3 anos que não vinha, né? Muito embora o Internacional já tenha se igualado ao Grêmio como octa não campeão gaúcho, né? Então, parabéns aí para o Roger, aí deu no teto. Um trecho aí da manifestação do presidente Alessandro Barcelos, chutando o balde. Igor, Fábio do Juventude não deu uma entrevista antes do jogo dizendo para os torcedores se protegerem no dia do jogo. E aí, o que acontece? Nada. Ninguém convocou o presidente para dar entrevista. Aí o presidente, constrangido da Federação Gaúcha de Futebol, dá uma entrevista. Constrangido. E nada muda. VAR de fora. Vocês viram o VAR de hoje? No Jaconi? Aquilo sim colocou um time na final. O Simon, o Gaciba e o Paulo César de Oliveira, que são ex-árbitros, todos foram unânimes em dizer que aquilo era falta e não poderia ter dado gol. Só quem disse que tinha que ser gol é um que nunca apitou. Nunca entrou em campo. Não apitou nada. Esse disse que foi. Aliás, parece que agora me disseram e se enganou. Pediu desculpas. Porque olhou um ângulo que não existia. Gente, vou repetir aqui. Identificados com seus clubes é do jogo. E a gente respeita, porque bota a cara. Agora, aqueles que se escondem atrás de uma imparcialidade que não existe, para sustentar a narrativa, o torcedor colorado que está me acompanhando, fique ligado, os conselheiros, aqueles que ocupam espaço em imprensa, são 2 semanas de ocupação de espaço e contra-narrativa. Nós não... Tá aí, 2 semanas de narrativa. Destaque final aí, Emerson, já estamos quase sobre a hora. Primeiro que o presidente Barcelos está corretíssimo com o que ele falou, e o Inter está brigando contra tudo, contra todos, e sem 6 titulares, né? Estamos jogando com um rolinho aí para ser campeão. É o que nos apresenta e é assim que a gente vai para a final. Valeu, até a próxima. Obrigado. Anélio. Então, obrigado pelo convite e até a próxima. Vinícius. Um abraço para toda a galera do Real Sul aqui, que eu estou vestindo a camiseta, né? O Real Sul, que é um clube formador aqui da Zona Norte de Porto Alegre. Vídeo aí. Olha aí, ó, que cor bonita, né? Então, um abraço para o Real Sul. Muito bem. E agora nós vamos para o Barranco, né? Subindo ou descendo a Protásio, o programa continua lá na Churrascaria Barranco, de terça a domingo as promoções do Complexo Barranquinho. Você pode saborear diretamente no local ou levar para casa, saborear com a sua família, com os seus amigos. Subindo, descendo, o ponto de encontro é no Complexo do Barranco e do Barranquinho. Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. Está aí o site suvalan.com.br. E é que carro que você procura, sempre os últimos lançamentos? Fale com a turma do Jefferson Fisternal, lá na Kia São Motors, na Avenida Ipiranga 8113. E para os amantes das 2 rodas, bem ao lado, né? A Suzuki São Motors. Você quer economizar? Quer comprar bem? Passe no Zafari. O Zafari tem aqui também no Shopping Total, diversas filiais espalhadas pela capital, pelo Rio Grande do Sul. O Zafari que vai completar 90 anos agora em 2025. Muito bem, bom carnaval a todos. Amanhã a gente está de volta, terça-feira de carnaval, para falar mais ainda desse mimimi de arbitragem, projetando o Grenal, claro, vamos falar bastante. E agradecendo a sua audiência, a atenção do seu carinho. Tchau!
Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.